Começou já? Yeah. Começou. Nós já estamos ao vivo já. Eu não sou exatamente o pastor Orlando, mas estou aqui. Não é live errada, é essa live mesmo aqui. Você está no lugar certo. Então vou esperar o pessoal ir entrando para a gente poder começar nosso tempo de estudo da palavra hoje. Então, o pessoal tá falando shalom, pastora Neide está aí, Josi do Brasil, pastor Orlando, minha família tá aqui também. Que bom, né? Pelo menos tem alguém pra ouvir, né? Se não tiver ninguém, minha avó tá aqui, então sem problema, minha avó tá aqui pra assistir. Deixa eu ver quem mais da família. Vai, família, se não tiver mais ninguém aqui, vocês vão estar aqui. Paz, Patrick, André e Lohama, paz pra vocês. Então eu não queria me prolongar muito, eu não sei se tem alguma notas pra fazer. Então eu vou esperar só mais um pouco. Shalom, shalom, pastor. Carlos, a paz pra vocês. Eu vou esperar só mais um minutinho pra gente tá começando. Se tiver alguém ainda que faltou, não sei se a gente já vai estar começando já. Então, só para meio que, enquanto o tempo tá passando, o pastor Orlando me pediu semana passada para mim estar compartilhando algo com vocês. E então, eu queria estar aqui hoje compartilhando, tendo esse tempo de compartilhar a palavra com vocês e compartilhar o que Deus tem colocado no meu coração. Então, é isso aí. Esperar. Eu acho que eu já vou começando, então. Tá tudo certo aí? Volume pra vocês estão me ouvindo? Yeah. Pode ir compartilhando se você quiser essa live. E na verdade, a palavra que eu tenho para compartilhar hoje, ela é mais eu vejo ela como uma extensão daquilo que o pastor falou semana passada, né? E eu tava revisando a palavra que o pastor deu semana passada, hoje tava ouvindo ela de novo, e realmente ela é uma extensão, eu creio que ela não foi algo que eu tinha marcado, mas era algo que já estava no meu coração já, e quando o pastor falou sobre trazer uma palavra hoje, foi realmente o que já estava no meu coração. Então eu falei, eu vou falar, já que o pastor começou falando sobre isso semana passada, então eu falei, eu vou pegar o gancho e vou continuar daí então, pra gente meio que não perder. Eu não vou ler diretamente de Efésios, mas a gente vai estar meio que abordando o mesmo tema, é parecido com aquilo que o pastor falou semana passada. E eu queria estar falando um pouco sobre vida cristã hoje, né? Eu creio que todos nós aqui temos o que aprender ainda na nossa vida cristã. Eu creio que o evangelho ele sempre se renova a cada dia. Então eu creio que uma coisa que sempre que nós somos expostos à palavra de Deus, nós somos desafiados a sermos transformados mais uma vez. Né? Cada dia, cada vez que nós abrimos a palavra de Deus, nós somos desafiados a sermos mudados. Então eu queria nos expor um pouquinho mais a palavra hoje para como nós podemos viver uma vida cristã mais saudável, mais rica em Deus. E eu queria começar falando um pouco sobre transformação. Eu queria começar falando um pouco sobre a nossa caminhada cristã. E eu comecei pensando um pouco essa semana sobre a nossa vida cristã, quando nós falamos sobre o que é ser cristão. E a gente sabe que quando as pessoas ouvem o termo de cristianismo, de ser cristão, é uma associação muito grande que existe, é a transformação, né? A gente ouve que Deus, quando nós aceitamos a Cristo, que Cristo vem e transforma a nossa vida, nós somos transformados e mudados. E eu comecei a pensar nisso, de como, e na verdade eu estava lendo um livro que fala sobre isso, de que como o cristianismo é uma das religiões que ele prega, né? Ele meio que já vem com essa expectativa de mudança, de transformação, né? Quando você fala, não, Deus vai mudar a sua vida, vai te transformar, e eu creio nisso. Essa é a palavra, esse é o evangelho, são boas novas, né? E essa é a palavra que nós pregamos, que nós passamos à frente. Só que
eu comecei a pensar um pouco também de como às vezes isso é visto de uma maneira meio mágica, sabe? Quando a gente pensa sobre fé, sobre aquilo que nós cremos, que é como se fosse que Deus ele viesse e transformasse a nossa vida por inteiro. E às vezes as pessoas falam, não, Deus vai vir, vai transformar, vai fazer isso, vai fazer aquilo. E eu fiquei pensando um pouco sobre aonde é que nós, como cristãos, ficamos nessa história. Mas se Deus vem e realmente muda a nossa vida, muda quem nós somos, aonde ficamos nós como cristãos nessa história? Né? Onde é que fica o lugar, para mim como cristão, de reagir a essa mudança na minha vida? E eu acho que vocês podem se identificar comigo. Eu me batizei eu acho que fazem mais de 10 anos já. E eu creio que quando nós falamos sobre batismo, sobre vida cristã, nós muitas das vezes associamos com algo, né? A gente pensa que a água é mágica, né? A gente pensa que a gente vai entrar na água e que a gente vai sair de lá completamente transformado e mudado. Mas é uma coisa que na realidade não é bem assim a vida cristã, né? Eu acho que com o tempo, depois a gente vai falar, talvez seja daqui a alguns anos, mas realmente não é assim. A vida cristã não é um pouquinho de púrpura que a gente joga, Deus não faz magia do céu. Realmente a vida cristã é muito além disso, não é somente Deus trabalhando, mas eu creio que nós agora, anos depois do meu batismo, eu vejo que não é somente aquilo que Deus fez. É claro, basicamente fundado naquilo que Cristo fez, na obra redentora de Cristo, claro que sim, mas nós também como cristãos, nós temos... Cristãos? É cristão? Cristãos, temos responsabilidades também na vida cristã. Nós temos que saber qual é a nossa responsabilidade, qual é o nosso papel na vida cristã. Né? Não é somente aquilo que Deus faz, mas é também aquilo que eu faço. Eu sou responsável pela vida que eu vivo. Então eu comecei a explorar um pouco isso, que existem dois perigos. O primeiro perigo é quando nós simplesmente jogamos todo o peso da vida cristã em Deus. E sabe, quando a gente pensa, não, Deus vai fazer, Deus ele transforma, Deus ele muda, e a gente meio que se coloca fora da rédea. A gente fala assim, não, Deus é que faz. Eu me coloco fora, Deus é aquele que transforma, aquele que muda, e a gente coloca tudo nas costas de Deus. Deus ele vai vir, vai transformar, vai mudar, vai me libertar disso aqui, ele vai me tirar daquele vício, é o poder de Deus que vai me libertar daquela situação, é Deus que vai mudar isso, e esse é um dos perigos. E outro perigo é quando eu pego tudo isso nos meus próprios ombros e falo, não, sou eu. Eu sou aquele que vou ter que mudar a minha situação, eu sou o cara, eu tenho poder. E existem esses dois perigos na vida cristã. É quando eu coloco tudo em Deus, ou quando eu falo, não, eu consigo fazer na força do meu braço. Né? Eu sou habilidoso para isso. E esses são os dois perigos que às vezes nós podemos correr, que nós podemos enfrentar quando nós estamos... na nossa caminhada cristã. Então eu queria compartilhar com vocês um versículo que está lá em 1 Coríntios 15, versículo 10. E eu posso falar que esse versículo é realmente um dos versículos que eu mais amo, assim, de paixão, assim, não tem nada, as pessoas podem falar, não tem nada muito especial, mas eu creio que no momento da minha vida em que ele veio pra mim, como eu falei, a palavra de Deus ela é algo tão ativa, tão viva, que eu creio que quando ela vem pra gente, só a gente sabe o significado que ela tem naquele momento que a gente recebe ela. Então esse versículo de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 10, eu queria que se você pudesse ler aí na sua Bíblia, ou eu vou estar lendo aqui também, mas se você quiser abrir aí comigo, você pode. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 10. Eu acho que como a gente está tudo bem digital, deve estar todo mundo já aberto aí, né? 1 Coríntios 15, 10. E fala assim... Mas pela graça de Deus sou o que sou, e sua graça para comigo não foi em vão. Antes trabalhei mais do que todos, contudo não eu, mas a graça de Deus. E na verdade uma das coisas que me levaram a pensar nessa palavra, que me levaram a meditar sobre isso, foi que nessa semana agora eu estava meio que esbarrando em alguns vídeos do YouTube, e eu comecei a ver o testemunho de alguns pregadores e cantores, e eu fiquei, de certa maneira, foi algo que eu não esperava de ver. Mas assim, de pessoas, de cantores e pregadores que são renomados, assim, de nível internacional, realmente. E eles começaram a compartilhar o testemunho deles no início da caminhada cristã deles, quando eles já eram cristãos. E muitos deles falavam que por muitos anos, eles mesmo sendo cantores e pastores renomados, assim, conhecidos no meio cristão, eles eram pessoas que ainda lidavam com vícios, que lidavam com problemas
sentimentais na vida deles, pessoas que lidavam com vícios em pornografia, e eu falo assim de pessoas pessoas que se você talvez, às vezes a gente só vê, né, as pessoas como elas estão hoje, mas a gente às vezes não para ver como foi o início da caminhada delas, aonde elas começaram. E eu falei, Deus, mas eram pessoas que pregavam sobre o Senhor, que falavam sobre o Senhor, mas mesmo assim eram pessoas que tinham dificuldades, pessoas que estavam presas em vícios, pessoas que estavam presas em coisas da natureza antiga. Então, quanto disso que nós pregamos, de que Deus transforma, é realmente responsabilidade daquilo que Deus faz, e quanto disso eu tenho que me envolver para que eu possa ver transformação na minha vida. E foi uma das coisas que realmente me levou a pensar sobre isso. E pra gente começar, uma das coisas que meio que enquadrou esse pensamento do trabalho de Deus e do meu trabalho na vida cristã foi algo que eu aprendi na faculdade que eu queria compartilhar com vocês. É algo simples, eu acho que as palavras vão meio que se explicar por si próprias, que é um conceito na teologia que é o indicativo divino e o imperativo humano. Então, como as palavras sugerem, o indicativo divino, ele fala sobre algo. Quando eu indico que, por exemplo, eu estou sentado num sofá, isso aqui eu estou fazendo uma indicação, falando sobre algo que é, né? Então, o indicativo. Num contexto teológico, num contexto bíblico, isso fala sobre aquilo que Deus fala sobre mim. Então, quando Deus fala algo sobre a minha vida, é algo que Deus falou, é um indicativo divino. Você é isso. Você é justificado. Você é livre do pecado. Nós somos filhos de Deus. Nós somos amados por Deus. São indicativos na palavra de Deus. Então, são coisas que quando a gente vai ler a Bíblia, a gente meio que não para meio que fazer, né, sistematizar isso. Falar, isso aqui é um indicativo. Não, a gente lê. Eu sei que eu sou amado. Eu sei que eu sou liberto. Eu sei que nós somos livres do pecado. Não há mais condenação. Indicativos. E existe também algo que é chamado de imperativo humano. Imperativo, claro que nós sabemos que é um comando. Então, quando eu falo o indicativo, esse é um sofá, o imperativo é suba no sofá. E no conceito teológico, no conceito bíblico, o indicativo é aquilo que fala sobre o que é, sobre o que eu sou em Deus, sobre aquilo que Deus falou sobre mim, por aquilo que Cristo já fez. E o indicativo é quando existe um convite para ação baseado naquilo que Deus falou. Então Deus falou algo sobre a minha vida, então eu vou agir sobre aquilo na minha vida. Vocês entenderam? Então nós temos o indicativo que fala sobre aquilo que Deus falou sobre a minha vida e o imperativo que fala, então porque Deus falou isso, agora viva isso. Nós vamos aqui ir para um exemplo disso para que a gente possa entender realmente o que eu estou falando. Eu não quero somente deixar na teoria. Mas Colossenses 3 fala assim, Colossenses 3, versículo 3 fala assim: Pois vocês morreram, e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Isso é o que? É um indicativo. Vocês morreram e agora a nossa vida está o quê? Escondida em Deus. Deus falou, pelo sacrifício de Cristo, nós como tomamos parte do sacrifício de Cristo, nós morremos para a nossa velha natureza. É um indicativo, nós morremos. Só que logo, 2 versículos à frente, Colossenses 3, versículo 5, fala assim: Assim façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e ganância e idolatria. Ok, então Paulo, nesse texto em Colossenses, ele fala, eu entendo que nós vivemos uma realidade, que nós morremos em Cristo, aquilo que Deus falou a meu respeito, nós morremos com Cristo. Assim como Cristo morreu, nós fazemos parte da morte e da ressurreição. Isso foi o que Deus falou, não tem como mudar, isso é um fato declarado sobre a minha e a sua vida. Isso é aquilo que Deus fala, isso é um indicativo. E agora, alguns versículos depois, mesmo Paulo falando que nós morremos com Cristo, Paulo vai falar o quê? Ele fala, assim então façam morrer a vossa natureza humana. E quando a gente lê isso, a gente pode falar, Deus, mas o Senhor falou que nós já morremos com Cristo, que nós tomamos parte da morte e da ressurreição de Cristo, mas agora que eu tenho que fazer com que a minha natureza morra? Mas como é que funciona isso? Deus deu morrer, Deus saber dessa realidade que eu já morri em Cristo, que eu ressuscitei com Cristo, mas que mesmo assim eu preciso matar a minha natureza humana, né? Isso que Paulo fala é exatamente isso, sobre o indicativo e o imperativo. Aquilo que Deus fala sobre a minha vida nunca somente fica em contemplar, em algo passivo, mas quando Deus fala algo sobre o meu respeito, sobre quem nós somos, nós então precisamos viver aquilo na nossa vida. Nós não somente recebemos aquilo de uma maneira passiva, mas Deus fala, pronto, vocês morreram com Cristo. Essa é a nova realidade de vida de vocês.
Nós não somos mais parte daqueles que vivem numa vida de pecado, uma vida de imoralidade. Por isso, agora vocês vão ter que o quê? Viver de uma vida que mostre que vocês fazem parte dessa nova realidade. Vocês vão ter que agora viver uma vida que mostre que vocês fazem parte de uma nova natureza. Não é que Deus vai magicamente me transformar, claro, que pelo Espírito Santo nós somos transformados diariamente, mas é que pelo Espírito Santo, mas é que eu entendo essa realidade de quem eu sou agora. É que eu não sou mais parte daquilo que eu era, eu não faço mais parte da minha natureza. Eu acho que voltou. Tá travando, eles estão falando. Tá bom aí? Não, travou mesmo. Mas já voltou. Voltou. Então, de maneira nenhuma, eu creio que o pastor enfatiza bastante isso já, eu creio que isso é algo muito importante, de maneira nenhuma nós vivemos uma vida cristã que tenta viver, que tenta obedecer a Deus, viver uma vida e viver uma vida de obediência a Deus para ganhar algo de Deus. Porque a realidade, como eu falei, quando Deus fala algo, isso é irrevogável. Quando Deus lança algo sobre quem nós somos, Deus não toma aquilo de volta. Ele fala, vocês são lavados, vocês são nova criatura, nós somos. Então agora eu me aproprio daquela palavra e eu vivo ela. Eu não faço isso para tentar ganhar algo de volta de Deus. Eu não faço isso para tentar ganhar o amor de Deus ou a justiça de Deus. Né? E essa semana até postei no meu Instagram, no Instagram do Opposite Way, eu falei que quando a gente tenta jogar o jogo de merecimento com Deus, a gente sempre perde. Porque realmente nós não merecemos nada que Deus possa nos dar. Nós não merecemos e é pela graça. E eu não estou querendo aqui tentar dizer que nós precisamos trabalhar para ganhar a justiça de Deus, não é isso. Mas eu quero dizer que nós temos sim uma parte no processo de santificação na nossa caminhada cristã. Nós temos sim um processo, nós temos que nos envolver, eu tenho que receber aquilo que Deus diz a meu respeito, eu tenho que viver aquilo. Eu não somente fico como um espectador sobre aquilo que Deus diz sobre o meu respeito, mas eu vivo como alguém que é parte, eu faço parte da minha vida. Eu sou alguém que está ativo naquilo que Deus diz a meu respeito. Eu não somente recebo, aquilo não somente me faz bem de falar, eu sou amado. Eu sou nova criação, eu não sou mais culpado perante Deus. Isso não somente me faz bem por saber, mas eu tenho que viver uma vida que mostre aquilo. Uma vida que mostre os frutos sobre aquilo que Deus diz a meu respeito. E eu acho que um exemplo bom de nós tentarmos, para nós contextualizarmos isso aqui, é quando a gente pensa, por exemplo, na rainha e no filho dela, no Prince Charles. O príncipe Charles não precisa fazer nada para que ele possa ser príncipe. Ele simplesmente é porque ele é filho da rainha. Nenhum bem que ele possa fazer vai fazer com que ele se torne rei, porque ele já é rei. Mas porque ele tem aquele papel, ele entende que ele precisa viver de certa maneira. Ele não faz nada para tentar ganhar o conhecimento, ou o amor, ou a graça da rainha, porque ele já é rei, ele já é príncipe, ele já é parte da família. Então com Deus é a mesma coisa, eu não preciso fazer nada para tentar ganhar o amor de Deus. Mas simplesmente eu já sou amado por Deus, eu simplesmente vivo uma vida que mostra quem eu sou em Deus. Esse menino é meu, para eles criarem, é dele. Então, o pastor Lando tá... Que bom que não tá aqui, porque não tá muita gente, porque eu não tô tão nervoso assim, não tô tão nervoso. Mas então a realidade é que nós não vivemos uma vida cristã de obediência, uma conduta reta para ganhar aquilo que nós somos de Deus. Porque como eu falei, nós já somos filhos de Deus. Eu sou filho, então porque eu sou filho, porque eu faço parte da realeza de Deus, da família de Deus, eu entendo que eu preciso viver de certa maneira. Eu não preciso viver uma vida de obediência para tentar ganhar algo de Deus, para falar, Deus, por favor, me nota aqui, Deus, eu estou me comportando bem, eu sou um filho obediente, não é isso. É porque eu entendo que porque eu sou filho de Deus, porque eu vivo na realidade da vida de Deus, eu preciso viver de tal maneira. Então não é um jogo de ganho, não é uma barganha com Deus. Deus, eu tô vivendo uma vida, sabe, eu tô vivendo uma vida ética boa, eu tô sendo uma pessoa moral, eu faço o que é bom, então o Senhor pode fazer isso, não é isso. Mas Deus, eu entendo que o Senhor já fez por mim, eu entendo quem eu já sou, aquilo que o Senhor já falou sobre a minha vida, então eu vivo uma vida de obediência. Não é uma troca com Deus. E eu creio que talvez a gente já saiba isso, mas uma maneira que me fez entender bastante bem isso é que o pastor Lando já falou sobre isso, claro, mas
é como na teologia católica, né? Um dos pontos em que eles creem é que é na justificação, de como Deus nos aceita. É o que nos diferencia de nós como protestantes dos católicos, né? E uma maneira simples de entender isso, eu creio que é pela matemática, assim, não falo matemática. Mas é que os católicos, eles acreditam que fé mais obras nos fazem justos. As pessoas às vezes falam que os católicos creem que somente por obras eles são salvos, não é verdade. Na verdade, o que eles creem é que eles são salvos pela fé e por obras. Então, fé mais obras é igual a justificação. E nós, como cristãos, como protestantes, como reformados, aqueles que vieram da reforma, aqueles que são frutos de todo o trabalho da reforma, nós cremos que a nossa equação é um pouco diferente. Nós cremos que a fé, ela nos justifica, somente a fé. E isso, então a fé igual a justificação, e isso nos leva a dar boas obras. Então não é que as minhas boas obras são parte, Deus olha para mim e fala, muito bem, você está fazendo boas obras, você está vivendo uma vida boa, então eu vou, né, você vai ser justificado. Não, eu creio que no momento que eu creio, eu sou justificado. Eu recebo de Deus o direito de se tornar filho de Deus. Então aquilo me leva a dar boas obras. Aquilo gera em mim, né, a necessidade de falar, uau, eu não faço mais parte daquilo que eu não sou mais quem eu era antes. Eu não sou mais como eu era antes. Eu faço parte de uma natureza regenerada. Eu não faço mais parte da natureza do que o mundo crê. Agora eu entrei numa nova realidade de vida. Né? Agora, os motivos que nos levam, o propósito de vida que nós temos agora é diferente do que nós tínhamos antes. Nós não somente vivemos por prazeres, por aquilo que essa vida oferece, mas por aquilo que Deus diz a nosso respeito. Então, quando eu tenho fé, eu sou justificado. Não é pelas minhas obras, mas as obras vêm como um resultado daquilo que eu creio em Deus. As obras são um resultado da minha fé em Deus. Então isso é parte da vida cristã. A vida cristã é parte de... nós tomamos parte nela quando nós entendemos que nós somos justificados, quando nós entendemos que Deus nos chama de filhos. E aquele exemplo eu acho que ele consegue exemplificar bem. Eu não preciso fazer nada para ganhar nada de Deus. Eu já sou. A partir do momento em que eu criei, em que o Espírito Santo entrou na minha vida, em que eu fui batizado pelo Espírito na família de Deus, nós somos chamados filhos de Deus. Então agora eu preciso começar a gerar bons frutos. Não é que eu preciso fazer tudo agora, que eu vou... Sabe, que eu vou precisar agora fazer tudo na força do meu braço, de que... é como eu falei, são dois perigos. Um perigo é de eu falar, não, é tudo Deus agora. Deus vai mudar, Jesus transforma, ele curou as pessoas. Então Deus, por favor, vem aqui, me muda tudo em mim. Não é bem assim. E também não é Deus, eu sou o cara. Deus, eu consigo aqui, eu vou mostrar pra Deus que eu consigo resistir o pecado, eu vou mostrar pra Deus que eu consigo viver uma vida, que eu vou jejuar. Não é isso. Mas quando nós trabalhamos com Deus. É quando eu entendo a realidade, aquilo que eu sou em Deus agora, e eu vivo, simplesmente algo que flui. São os frutos, né? Eu não preciso fazer nada. Como o pastor Orlando falou semana passada, os frutos, não importa quem vem. Uma pessoa que dá frutos, se você... A macieira vai dar maçã para quem vier. Se a pessoa for boa, são os frutos que somente fluem. Eles somente vêm como um resultado daquilo que eu sou em Deus. Então é isso. Será que é Deus? Será que é somente nós podemos colocar tudo em Deus? Claro que não. A vida cristã não é responsabilidade de Deus e também não é minha responsabilidade. Eu creio que essa é a beleza de quando nós olhamos para aquilo que Paulo fala, né? Paulo é um cara, um super escritor, né? E aquilo que nós lemos aqui, o versículo que nós começamos a ler, como eu comecei falando, é o versículo que me fascina realmente. E eu queria ler novamente 1 Coríntios 15:10, aquilo que nós começamos lendo aqui, 1 Coríntios 15:10. E tenta discernir um pouco a mente de Paulo. Eu acho que encaixa exatamente naquilo que nós falamos até agora. Ele fala assim, mas pela graça de Deus eu sou o que sou. Então, é pela graça. Pela graça de Deus eu sou o que eu sou. E sua graça para comigo não foi em vão. Aí Paulo ele continua e fala assim, antes eu trabalhei mais do que todos. Então, ele começa falando, foi a graça. Eu falo, ok, Paulo. Aí ele fala então, mas eu trabalhei mais do que todos. Mais que todos os apóstolos que vieram antes de mim. Eu trabalhei mais do que eles. Eu estudei. Eu fui atrás. Eu suei. E é o que ele termina falando. Contudo, não eu, mas a graça de Deus. E tipo assim, Paulo, eu acho que é
é meio que irônico, né, o que Paulo fala, que ele começa falando que é a graça, depois ele fala que é ele, e que depois ele fala que é a graça de novo. Eu falo, Paulo, mas é a graça, sou eu. E eu falo, não é tão simples assim, não é somente Deus, não sou somente eu, é a graça de Deus. Mas eu também trabalhei mais do que todos, eu coloquei ali, eu suei, eu coloquei meu sangue, eu vivi uma vida, eu me arrisquei, eu vivi o evangelho. Mas no final do dia não fui eu, mas fui a graça de Deus. E às vezes parece um pouco redundante, né, o que Paulo fala. Paulo, mas é isso, essa é a vida cristã, é a graça. Eu até falei na faculdade algum tempo atrás, como eu falei, eu amo muito esse texto aqui. Esse texto que realmente me motiva, né? É uma lembrança. Quando às vezes, quando a gente está desanimado, quando eu estou desanimado, eu falo, meu, será que sou eu, Deus? Será que eu tenho que colocar o peso sobre mim? Deus fala, não, é a graça. Mas trabalhe, se esforce, viva uma vida de obediência. Mas no final do dia não vai ser você, vai ser a graça de Deus. E eu falei na faculdade um tempo atrás sobre essa palavra, e eu falei que Paulo meio que usa isso, Paulo usa a regra de 2/3, né? Ele fala da graça dele e da graça. Então 2/3 são graça, e 1/3 é aquilo que eu faço. Então eu acho que isso é algo bom, que eu sempre guardo isso em mente. 2/3 da minha vida vão ser a graça de Deus. Eu não vou sair daí fazendo, porque eu sei que nós somos sustentados pela graça de Deus. É a graça de Deus. Mas eu não posso negligenciar o meu papel, o meu, como Paulo fala, eu trabalhei mais do que todos. Eu preciso viver uma vida de obediência, de trabalho. Sabe, tem muita gente que vive uma vida cristã que fala, não, Deus vai fazer. E até em termos de viver aquilo que Deus falou, não, eu tenho promessa, Deus vai fazer acontecer, vai vir. E eu falo, realmente Deus faz, e tem coisas que Deus faz de maneiras sobrenaturais. Deus ele vai lá e quando ele quer fazer, ele fala assim, Mas eu falo, não é somente você ficar parado, cruzar os braços e falar, não, Deus vai fazer, então eu vou somente esperar. Não, é a graça, mas faz como Paulo faça também. Siga o conselho de Paulo. Fala que é a graça. Eu sei que é a graça, mas eu também vou me esforçar. Eu também vou colocar o meu input. Eu vou colocar eu vou me esforçar para aquilo também. Eu creio que isso é algo, né, algo importante, algo que faz toda a diferença na nossa caminhada cristã. É de saber que realmente nós não vivemos pela força do nosso braço. Nós não realmente vivemos por aquilo que nós conseguimos fazer, porque realmente às vezes a gente não consegue. Simplesmente a gente não consegue. Agora veio essa pandemia agora, o que a gente pode fazer? A gente não pode fazer nada. Que realmente enfatiza ainda mais a nossa vulnerabilidade. Enfatiza que quando Deus fala que não vai ser, não vai ser. Enfatiza que nós realmente somos feitos de pó e quando vem um vírus invisível que a gente não vê, que a gente faz? A gente se tranca em casa. Porque nós realmente não somos poderosos o suficiente. Nós não temos a força que se precisa. Né? A gente tem medo de guerra, mas quando vem uma coisa que a gente não vê, a gente fala, Deus, o que eu faço? Eu vou ficar em casa porque eu não tenho mais nada que fazer. Então realmente nos mostra mais uma vez o quanto nós somos necessitados, dependemos da graça de Deus. É a graça, é o nosso esforço, mas no final do dia é a graça de Deus que nos sustém a cada dia. Eu creio que, como eu falei, uma das coisas que nós mais precisamos na nossa vida cristã é o equilíbrio. E às vezes quando nós lemos os textos, ou até mesmo quando eu falo até mesmo como alguém que começou há algum tempo a minha caminhada com a teologia, às vezes as pessoas tentam meio que entender a Bíblia. Entender a Bíblia nem sempre é tão fácil como a gente imagina, né? E eu agora termino o meu 3º ano em teologia, agora com esse vírus não sei, mas eu já terminei os 3 anos de faculdade. E às vezes a gente tenta entender a Bíblia, a gente tenta meio que se separar em grupos, né? Eu sou calvinista. Eu não creio naquilo que Calvino fala, não. Mas aquilo que Armínio falou faz mais sentido. E a gente tenta aqui às vezes se separar em grupos. Não, eu creio naquilo que Deus falou, eu creio que é Deus. Né? Eu creio que Deus faz, eu creio que vai ser Deus que vai fazer isso aqui, eu creio que nós não temos trabalho nenhum. Aí outros vão falar, não, eu creio que é o homem que vai fazer, eu creio que nós precisamos ter a nossa força, nós precisamos interagir. E eu percebi muitas das vezes que nós precisamos ter essa sensibilidade, de ter esse equilíbrio na vida cristã, de que nem sempre vai ser 8 e 80, nem sempre vai ser somente aquilo que eu faço, nem sempre vai ser somente aquilo que Deus faz, mas nós precisamos ter esse equilíbrio na vida cristã, de que nós precisamos ter essa sensibilidade, né, de saber que nós interagimos com Deus, nós temos o Espírito Santo vivendo em nós, e que nós precisamos estar em sintonia com aquilo que o Espírito faz, nós precisamos estar em sintonia com aquilo que Deus faz através de nós. Então, creio que isso é muito importante, né? Nós temos pessoas que são sensíveis, pessoas que sabem discernir,
né? Pessoas que são equilibradas no jeito que nós nos aproximamos da palavra de Deus. Eu creio que é isso que Paulo faz muitas vezes. Paulo nem sempre é claro naquilo que ele faz, naquilo que ele fala, assim, ele nunca sempre fala é isso ou é aquilo. Mas ele fala, não, talvez seja isso, talvez seja aquilo. Talvez seja um pouco dos dois juntos. Eu creio que é isso a nossa caminhada cristã. É o nosso caminhar com Deus no dia a dia. Nós vivemos a cada dia, né, caminhando com Deus, vivendo com Deus a cada dia. E uma das coisas que, meditando um pouco nessa palavra, eu vejo que uma das coisas em que nós temos muito, que eu vejo que eu falo principalmente no tempo que nós vivemos, eu vejo que as pessoas elas gostam muito, né? As pessoas até gostam do conceito do cristianismo, daquilo que a fé oferece. As pessoas veem Jesus como alguém que era de paz, como alguém que oferece amor, que oferece perdão. Mas às vezes as pessoas não gostam desse aspecto de arrependimento, de eu ter que me entregar por aquilo que eu creio. E às vezes as pessoas elas querem um cristianismo que ele é muito passivo, sabe? Eu quero receber aquilo que Deus me dá. Eu quero, como eu falei, aquilo do indicativo. Eu sei que eu sou amado, eu sei que eu sou justificado, mas a gente não quer, porque realmente não é o que estimula ninguém, né? A gente sabe que existe ainda uma cruz que nós temos que carregar. Então, às vezes, as pessoas elas falam, eu gosto de Jesus, ele é um cara bom. Eu já ouvi isso de amigos meus que são ateus, que são agnósticos. Eles falam, cara, eu vejo Jesus como um cara bom. Jesus realmente ele era um homem bom, ele era alguém que pregava amor, pregava paz, mas essa coisa toda de você ter que seguir as coisas de pecado, eu não gosto muito, não. Porque nem sempre a gente gosta de aceitar aquilo que Deus fala que nós temos que fazer, da minha parte na vida cristã, né? Amém, o pessoal tá falando aqui, eu meio que me peguei falando aqui, eu não tô... Falei que era filho do pastor Orlando, não... Olha, aleluia, amém. Parei pra ver aqui o pessoal tá falando. Mas é isso, eu creio que às vezes nem sempre as pessoas estão dispostas a ver a vida cristã como né? As pessoas gostam daquilo que Jesus oferece. Eu quero amor, eu quero a paz, Mas quando chega das vezes das pessoas se oferecerem pela fé, é uma coisa que fica um pouco mais difícil, as pessoas não estão dispostas a dar aquele passo. E realmente é difícil. Realmente é difícil quando a gente começa, pra ver com os olhos naturais. Quando a gente para ver, tipo, aquilo que nós temos que carregar. Mas como eu falei, não somos nós somente no final do dia, mas é a graça de Deus que nos sustenta a cada dia. É a força de Deus, é o Espírito Santo que nos leva, que nos capacita de viver uma vida que agrada a Deus, né? Como se o próprio Deus estivesse, através do Espírito Santo dele, gerando em nós uma nova natureza que leva a honra ao próprio Deus. Então nós não estamos fazendo isso sozinho, mas é a graça de Deus em nós, é a graça de Deus em nós. E por muito tempo eu posso falar que foi um desafio, que foi para mim uma das minhas dificuldades, né? Porque a gente quer falar do evangelho para as pessoas, mas como é que eu falo de um evangelho que não é somente amor? Qual que é a maneira mais eficaz de articular um evangelho que não é somente aquilo que Jesus fez, que não é somente o amor de Cristo, mas que também envolve a minha parte, o meu esforço, né? A minha entrega. Se eu pudesse resumir o evangelho em uma frase, qual que seria? E por muito tempo foi algo que eu sempre tive, que eu sempre meio que... Eu falei, Deus, como que eu posso resumir o evangelho, as boas novas? Claro, são boas novas, mas qual que é a maneira mais eficaz de eu explicar o evangelho para alguém que não entende? E depois de algum tempo, e com a ajuda de livros e tudo mais, eu descobri algo que realmente tem me sustentado e que realmente faz o perfeito sentido para mim. É que o evangelho é uma mistura perfeita de graça e de verdade. E sabe, eu percebi que a verdade, as pessoas nem sempre gostam da verdade. A verdade realmente, como o ditado diz, a verdade é algo que realmente dói, às vezes. Quando a gente descobre quem nós somos, quando nós nos damos de cara a cara com quem nós somos, com aquilo que nós precisamos fazer. O mundo lá fora não quer mudança. As pessoas lá fora, eles estão querendo viver uma vida de prazer, né? Aquilo que me satisfaz agora é o que eu quero. As pessoas não têm sentido de moralidade, do que é certo e errado. Eu quero fazer aquilo que é bom pra mim. Aquilo que satisfaz a minha vida hoje. As pessoas não querem saber de negar a si mesmo, de cruz, pra quê? A vida é muito curta, né? Tem até a expressão em inglês que fala YOLO, você só vive uma vez, então eu vou aproveitar a vida ao máximo. E como é que eu posso expressar o evangelho pra alguém? O evangelho é uma mistura perfeita da graça, do amor, né? Dessa paz que Cristo dá, mas também de verdade. E como eu falei, a verdade nem sempre ela é a coisa mais boa da gente ouvir. Às vezes a verdade dói.
Mas ao mesmo tempo em que a verdade pode doer de se escutar, existe graça. Às vezes as pessoas podem falar, ué, mas Patrick, como é que eu vou aceitar o evangelho? Porque é difícil demais para mim. Como é que eu vou conseguir viver uma vida cristã? Porque isso é difícil para mim. Mas realmente isso pode ser verdade, isso pode ser a realidade, essa realidade pode ser verdadeira. Pode realmente envolver sofrimento. A Ju falou YOLO. YOLO é o que as pessoas falam lá fora. Você somente vive uma vez. YOLO. You only live once. E então, realmente, as pessoas lá fora, quando elas falam, Patrick, mas essa é a verdade. O evangelho, às vezes, ele traz essa verdade crua pra gente. O evangelho fala, você vai ter que mudar. Vai ter que haver mudança, vai ter que haver transformação, porque eu preciso ser alguém ativo no processo de santificação. Mas a realidade é que a verdade não anda sozinha. Eu não posso chegar para alguém e falar assim, você precisa se arrepender. E eu acho que é aí que nós às vezes erramos como cristãos. A gente chega e fala assim, não, para aquela pessoa está em pecado. Eu vou falar para ela que ela precisa mudar, que ela vai para o inferno, de que Jesus não se agrada com isso, que ela precisa ler a palavra de Deus, que Deus condena. E eu falo, realmente, isso é verdade. Mas a vida cristã nem sempre consegue ser vivida somente com verdade, ela precisa ser vivida com verdade e com graça. E é exatamente isso que nós precisamos entender, né? Como eu falei aqui, que nós precisamos ter a nossa parte ativa e realmente, às vezes, nós precisamos se deparar com a realidade da verdade. Mas de que nem sempre a verdade ela vem acompanhada por si própria. Ela vem acompanhada com graça. Quando Paulo fala, Senhor, eu não consigo viver dessa maneira. Eu não consigo viver dessa forma. Eu não consigo suportar o meu espinho na carne. O que Deus fala para ele? A minha graça é o que você precisa. E Paulo orou 3 vezes. Eu imagino Paulo fazendo essa oração, o apóstolo Paulo falando isso. E Deus fala, não, a verdade é, Paulo, que você vai viver com isso. Mas a realidade maior é que você tem graça. A realidade maior é que você vai conseguir overcome o obstáculo. Você vai conseguir ultrapassar esse obstáculo pela minha graça. Então a vida cristã nem sempre é eu andando sozinho, é eu fazendo, porque no final do dia nós não estamos vivendo nós não vivemos o evangelho de justiça própria, de que eu vou precisar fazer aquilo que Cristo fez foi suficiente. Como eu falei, somente a fé é necessária para a salvação em Cristo, somente a fé, mais nada. É fé e é graça. Então, quando eu vivo essa vida cristã diária com Deus, eu preciso entender, superar. A Ju falou superar. A internet está um pouco atrasada, mas chegou aqui. Então, quando nós nos deparamos com a realidade, nós temos a graça para andar com ela também. Não somente a verdade, mas nós temos a graça que acompanha essa verdade, que nos faz prosseguir a cada dia. E essa é a verdade do Evangelho. De que nós não precisamos simplesmente jogar tudo em Deus e falar, não, Deus vai transformar, Deus vai mudar, Deus vai fazer isso, aquilo. Mas de que eu posso também fazer parte dessa vida cristã com a graça de Deus. De que Deus é aquele que me capacita a viver uma vida cristã que agrada a Ele. Uma vida cristã que honra a vida, que honra a Deus. Eu creio que isso é algo que tira um pouco, né? Que tira um pouco o peso daquilo que eu preciso fazer, porque nós não vivemos uma vida cristã que busca justiça, que busca eu mesmo me justificar, eu mesmo fazer boas obras para que Deus possa me ver, não. Mas eu simplesmente posso saber que a graça de Deus me capacita, que através e pela graça de Deus, eu sou capacitado a viver tudo aquilo que Deus tem para minha vida. E essa é a realidade que realmente nos motiva a prosseguir a cada dia, né? Que realmente pode haver um preço, que realmente pode haver um custo que nós precisamos pagar para a vida cristã, para a caminhada cristã, para o processo de santificação, mas que nós temos Deus ao nosso lado que vai nos capacitando com graça. Eu creio que às vezes fazer parte. E eu creio que às vezes, eu posso falar por mim, às vezes quando a gente para, os tempos mudaram, né? E às vezes eu falo muito com a minha mãe de que como igreja no tempo dela era uma coisa, mas igreja no nosso tempo é outra coisa, né? Hoje eu cresci, e os professores da faculdade sempre falam, é uma coisa que eles falam regularmente, eles falam, gente, vocês estão sendo treinados hoje para lidar com uma igreja muito diferente daquela igreja que nós lidamos há 10 anos atrás. Os tempos mudaram muito, as coisas mudaram. Os jovens de hoje em dia, enquanto na época da minha mãe, na igreja as pessoas estavam discutindo se podia ouvir música secular, se poderia tocar rock na igreja, se poderia tocar samba na igreja. Hoje as pessoas não se importam mais com isso. Hoje as perguntas mudaram. A minha geração é uma geração muito mais liberal do que ouve. As pessoas realmente viram que existia um certo tipo de religiosidade nas igrejas. De que você somente poderia ir na igreja se você tivesse cabelo até aqui, se você ouvisse música tal, se você
se encaixasse dentro dos padrões de igreja. E as pessoas falaram, eu me cansei. Mas calha aqui, tá? E as pessoas, eu creio que com o tempo, a minha geração, a gente meio que os jovens, né, eles começaram a ver, não, eu não preciso disso. Eu preciso aproveitar minha vida, eu preciso viver aquilo que eu tenho que viver e deixa Deus de lado. Pra que Deus? Pra que essa religião? Pra que viver esse sistema religioso? Eu creio que realmente, pra mim, eu creio que pra nós como jovens e pra nós como um todo, né, a gente vê muitas coisas se infiltrando na igreja hoje. E eu creio que nós precisamos realmente ser pessoas que ainda têm a palavra de Deus como a base daquilo que nós cremos. Nós precisamos saber que realmente ainda tem um preço a pagar. Né? Hoje se prega que Jesus ama todo mundo, de que o evangelho é uma coisa muito, muito barata, né? Tipo, Jesus te ama, vem, e Jesus aceita todo mundo, e Jesus aceita você que é assim, assado. Não tem condição mais, realmente não tem condição. Mas como eu falei, requer de mim algo. O evangelho é sempre aquele que me confronta com algo. Mas parece que nos dias de hoje o evangelho se tornou em algo que eu não preciso fazer nada. Em que eu somente olho para Cristo e falo, Jesus é bom. Jesus ele dá amor. Eu quero paz, eu quero perdão. Mas eu quero fazer alguma coisa? Não, eu quero somente receber. Eu quero receber o amor, eu quero paz. E a gente meio que é um evangelho bem passivo, sabe? E quando eu olho o evangelho da Bíblia, quando eu olho os discípulos e aquilo que Cristo viveu, eu vejo que não foi nada passivo. Não houve nada passivo naquilo que eles viveram. Foi um evangelho em que os discípulos se entregaram como mártires pela causa do evangelho. Né? As pessoas não recebiam o evangelho como algo barato que eles compravam na feira. Ah, Jesus aqui, ó. Pega Jesus aí porque ele é bom, porque ele precisa de você. Não, não é assim. Nós temos a nossa parte a viver no evangelho. Eu creio que foi uma das coisas que me impulsionou e que tem estado na minha mente, né? É essa ideia de que o evangelho não precisa mais, de que eu não preciso mais me envolver, que eu somente recebo, que eu somente sou um recipiente passivo quando eu recebo a mensagem do evangelho. E na verdade não, nós precisamos nos entregar, né? Nós precisamos entender que o evangelho demanda algo de mim, que eu não preciso fazer isso para ganhar nada de Deus, mas de que a partir do momento em que eu entendo aquilo que Deus, a grandeza daquilo que Deus fez por mim, a partir do momento em que eu entendo aquilo que Deus fez por mim através de Cristo, aquilo que o sacrifício de Cristo representa para mim, de que eu falo, uau, eu não consigo ficar antipático àquilo, eu não consigo ficar passivo àquilo que Deus faz, mas eu falo, Deus, mesmo quando eu erro, eu preciso falar, Deus, eu errei, mas eu vou me levantar de novo, porque Cristo morreu por mim, então eu vou tentar mais uma vez, eu vou me levantar. E eu creio que é isso que nós precisamos ouvir mais nos dias de hoje, é que nós temos sim uma parte ativa a ter no evangelho, que nós temos sim ainda uma responsabilidade como cristãos sobre aquilo que nós ouvimos do evangelho. Não é somente receber, não é somente sentar no banco e falar Jesus me ama, não é somente sentar na igreja e ouvir o evangelho que fala que nós somos justificados pela fé e falar, é só pela fé, eu recebi, então tá tudo certo, Jesus pagou a conta. Mas de que na realidade nós precisamos responder, nós precisamos ser ativos e responder ativamente aquilo que Deus fez por nós. Então eu não queria me prolongar mais, eu creio que eu falei aquilo que eu tinha que compartilhar aqui com vocês. E é isso, eu não consigo ver vocês, eu não consigo ver como é que vocês estão aí na casa de vocês, mas eu creio que era isso mesmo que eu realmente tinha no meu coração. E que, como eu falei, no final do dia tem uma música que eu tenho ouvido muito recentemente que fala exatamente isso, que no final do dia não sou eu que trabalho, não sou eu trabalhando arduamente, falando, Deus, eu fiz isso aqui, Deus, não, mas é realmente pela graça de Deus. E nós podemos descansar nessa segurança de que enquanto nós vivemos uma vida cristã que tenta honrar a Deus, é a graça de Deus que nos sustém a cada dia, que nós somos sustentados diariamente pela graça de Deus. Estamos babando aqui, babando não sei. Acho que não precisa. Então eu queria fazer uma oração. Eu creio que na realidade de que todos nós precisamos da graça, né? Não importa que tipo de pessoa você é, não importa aonde a gente se encontra com Deus hoje, não importa se você pecou há 10 minutos atrás ou se você pecou há 1 ano atrás, você fala, Deus, eu tenho sido alguém bom, não importa, a realidade é que todos nós precisamos da graça de Deus. Então,
eu creio que nós podemos agora, nesse momento, a gente pode orar uns pelos outros. Eu não sei o que você está fazendo na sua casa, mas realmente de falar, Deus, que a tua graça possa ser derramada sobre nós, para que nós possamos viver uma vida, não uma vida de religião, de farsa, né, mas que nós possamos viver realmente uma vida sincera com Deus, porque no final do dia é isso que importa. Então, se você está aí na sua casa, se você quiser fechar o seu olho, se você quiser ficar de olho aberto mesmo, mas eu queria realmente fazer uma oração que vai nos motivar a continuar, e que nós possamos realmente se apegar à graça de Deus. Né? Se você puder levar uma coisa daquilo que eu falei hoje, é que você pode continuar assim, é que nós podemos sim manter nossos olhos para aquilo que tem na frente, pela graça de Deus, não por aquilo que você fez. Não se culpe, não fique se culpando por aquilo que você possa ter feito ontem de ontem. Deus, eu errei, não importa, mas fala, Deus, eu vou recomeçar hoje novamente, eu vou me levantar novamente hoje, porque é pela tua graça, não é por aquilo que eu faço, não é pelo meu próprio mérito, mas é pela tua graça. Então você pode sim, aí onde você está agora, recomeçar e saber que é Deus. Ele é a fonte da nossa força diária. Vem de Deus, é a graça de Deus. E essa é o fundamento daquilo que eu realmente quis trazer hoje. É que é pela graça de Deus. E que nós possamos realmente nos esforçar, mas é a graça de Deus. Então, Pai, muito obrigado por essa palavra. Pai, muito obrigado porque nós podemos, Pai, ao mesmo tempo que nós estamos lutando, Pai, ao mesmo tempo que nós estamos nos esforçando, ao mesmo tempo que nós estamos lutando para viver uma vida que te agrada, nós podemos ter a certeza e a convicção de que nós não estamos sozinhos, Pai. Nós temos a convicção de que aquilo que nos sustenta diariamente não é somente a força do meu braço, mas é a tua graça, Pai. Muito obrigado porque nos momentos mais difíceis, Pai, onde não tem mais ninguém, nós podemos nos apoiar na tua graça, podemos nos voltar para ti e saber que em ti nós temos uma força para recomeçar, para nos levantar novamente, Pai. Muito obrigado porque nós não precisamos fazer nada para ganhar o teu favor. Muito obrigado porque nós não precisamos mostrar para o Senhor boas obras, Pai. Muito obrigado porque em ti não há nada que nós possamos fazer para ganhar nada do Senhor, Pai. Muito obrigado porque o Senhor já fez o que precisava ser feito. Está consumado, foi o que Jesus falou naquela cruz, Pai, está consumado o sacrifício de Cristo, Pai. Nós somos justificados, nós somos santos, nós somos separados, Pai. Então eu te peço para que o Senhor possa nos ajudar a viver nessa realidade, Pai. Que nós possamos ser cristãos que vivem nessa realidade elevada, Pai. Que nós possamos ser pessoas que vivem essa vida elevada, Pai. Que nós não possamos somente tentar impressionar o Senhor, mas que nós possamos falar, Senhor, eu recebi algo tão grande, algo tão tremendo, que isso me comove a viver uma vida que agrada ao Senhor. Então eu te peço para que nós possamos ter essa verdade fixa em nós, Pai, que é pela tua graça. E que nos momentos difíceis, Pai, que nos momentos em que nós achamos que nós não somos suficientes, ou momentos de erros, Pai, de falhas, que nós possamos ter a certeza de que nós somos mantidos, sustentados, Pai, diariamente, dia após dia, a cada segundo, a cada minuto, Pai, pela tua graça. Então nós oramos isto no nome poderoso de Jesus. Amém. Amém. Então era isso que eu queria compartilhar com vocês. Eu creio que quando a palavra de Deus ela fica somente na teoria, ela não surte efeito. Ela é feita, a Bíblia é escrita para mim e para você, para a gente viver ela, né? E quando a gente somente lê ela de uma maneira teórica, eu ia falar em inglês, theoretical, uma maneira teórica, ela não surte efeito. Ela é somente uma matéria para ser estudada, né? Então eu creio que nós precisamos colocar ela precisa ser eficaz no nosso dia a dia. Então que essa palavra possa permanecer com você durante essa semana e permanecer com você durante o seu dia a dia. E saber que Deus é aquele que nos sustenta, aquele que nos revigora a cada dia. E é pela graça dele. Amém, igreja? Tem a igreja aqui? Amém. A igreja está meio quieta aqui, mas eu creio que vocês falaram... Eu tô vendo bastante amém com bastante M no final. Amém. Então deve ter bastante gente aí falando aí. Amém nas casas de vocês. Então, é isso. Eu acho que tá aqui embaixo o endereço... O endereço não. Eita, virei aqui. Tá aqui embaixo as informações de dízimo e oferta da igreja. Eu já falando ali. Tá aqui embaixo as informações de dízimo e oferta da igreja. Virei a câmera. Então você pode... Tá aí o endereço da igreja, as informações, o banco e tudo mais. E você pode dar o seu dízimo e sua oferta.
E não sei até quando nós vamos conseguir nos ver de novo. Estamos com saudade de estar na igreja, não é a mesma coisa estar aqui, né? Mesmo na sala de música ali, só com a gente sente falta de um glória a Deus, amém, do pastor Orlando pegando o microfone e cantando, e a gente meio que tendo que tentar pegar a música na hora ali, a gente correndo atrás do tom ali, mas logo logo, eu creio que logo logo vamos estar juntos novamente. Então, eu acho que é só isso. Eu acho que é só isso, não sei se alguém mais quer uma oportunidade em nome de Jesus ou estamos prontos para terminar? Estamos prontos? Então é isso, galera. Deus abençoe a todos vocês. E isso aí, que a paz do Senhor possa permanecer conosco nessa semana, né? A comunhão de Deus, e que nós possamos ter uma semana abençoada aí pela frente, pela graça de Deus. Amém? Então quem quiser deixando aí os tchauz finais aí. Alguém fala amém. Tá bem quieto aqui em casa. A galera tá bem quieta aqui. Estão só meditando. O Lucas tá aqui. Então, um oi pra todo mundo. Quer dizer, um oi e tchau pra todo mundo aí, né? Shalom pra todo mundo. Paz, a paz, a paz, a paz pra todo mundo aí. Ariel também tá aí. Carlos. A Vera. O pastor Orlando também tá aqui. Tchau, tchau, gente. Então, o pessoal tá falando um tchau aqui. Então é isso, galera. Deus abençoe vocês e até semana que vem. Tá certo? Deus abençoe, gente. Até mais. Tchau, 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 tchau.